lá na questão lá do italiano, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês e a gente avança mais um pouco. Deixa eu ver, onde é que tá aqui, aqui. E nós tínhamos, tá, a gente estava vendo o que tinha, né, sido estudado no Vêneto, também em relação ao italiano e fazendo algumas atividades junto, né? Então, a primeira que a gente começou a fazer foi essa daqui, stagione, em italiano, né, que são as estações. E no Vêneto a gente tinha já visto, né, stagione. Eu posso até fazer uma comparação rapidinho aqui. Por exemplo, nós tínhamos aqui no italiano primavera, no Vêneto era verta e não primavera. Aí aqui no italiano estate e no Vêneto era escrito com a letra I e com acento na letra A, está. Né? E aí depois no italiano autunno, enquanto no Vêneto era mais curta a palavra autum, para quem lembra. E aí inverno, claro, continua igual, praticamente todas as línguas neolatinas não deriva tanto essa palavra aí, né? Inverno, inverno. E assim sendo, nós tínhamos também iniciado essa questão aqui da letra A. Então, i giorni della settimana, os dias da semana. Per esempio, facciamo un'altra volta la prova. Se oggi è martedì, domani sarà? Cosa abbiamo Mercoledì. risposto? Se oggi è martedì, domani? Mercoledì. 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 Esatto, isso mesmo. Mercoledì, no italiano, no Veneto è só mercore. Só mercore no Veneto e aqui mercoledì. Dopo, numero 2. Il giorno dopo venerdì è? Che giorno è? Sabato. Sabato. No Veneto, sabo e italiano sabato. Numero 3. La settimana comincia di Lunedì. lunedì. Lá no Veneto apenas luni, italiano lunedì. 4. Il giorno dopo sabato è? Domenica. Domenica, né? Com Domenica. isso aí, com IC. E lá no Veneto, domenega, com EG. 5 e ultima della A. Il giorno che viene prima di venerdì è? Giovedì. Giovedì, tá? No italiano, giovedì. E aí lá no Veneto, alguém lembra como era no Veneto? Venere. Dobbia ou Zóbia. Dobia, zobia, tá bom? Então a gente tem essas variações aí, elas perfeitamente podem ser utilizadas sem nenhum risco. E enquanto no italiano tem o giovedì. Claro que a gente vai visualizar um pouco mais adiante agora também esses dias. Bom, passamos aqui, nós temos o que? O passato prossimo no italiano. O italiano tem esse tal de passato prossimo, que o Vêneto ele não tinha exatamente esse passato próximo. Então no português a gente encontra ele em equivalência ao pretérito perfeito do indicativo. Ali no Vêneto a gente tinha feito mi son stati, te si sta, e no italiano faz o quê? Io sono stato, tu sei stato, lui è stato, lei è stato. Alguém lembra para que a gente utiliza isso aqui? Para fazer o quê? Por exemplo, que frase a gente poderia em português? Para coisas no passado é óbvio, né? Ou seja, por exemplo, para dizer assim, eu estive, né? Eu estive em tal lugar. Io sono stato in quel posto per fare il mio lavoro. Io sono stato in quel posto per festeggiare, per parcheggiare e assim por diante, tá? Então, coisas que vão remeter ao passado e que a gente esteve em tal lugar que outras pessoas estiveram, né? Loro sono state não sei, tá? A gente pode utilizar várias outras frases nesse sentido, como a gente fez com o Vêneto também. Lá no Vêneto, mi son sta, aqui io sono stato, e ali por diante vai seguindo todas elas. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, olha, antes da gente passar, vocês podem pegar qualquer uma, né? Qualquer um dos pronomes que a gente tem aqui, tanto io, tu, noi, voi, loro. Tentem fazer uma frase em italiano. Quem puder, escreve aqui no chat, tá? Quem puder, escreve aí no chat uma frase que tentou fazer com o passato próximo do italiano. Vamos fazer uma frase só. Uma frase com o passato próximo que está aí na tela.
Lei è stata al cinema. Alberto escreveu, né? Ela foi ao cinema. Então, sempre quando a gente consegue pensar em algo de locomoção e que aconteceu no passado, né? Que a gente foi em tal lugar, que a gente esteve em tal lugar, é possível utilizar sono stata, è stato. Io sono stato al lavoro. Nesse caso, então, Fabiana, pode utilizar ali a declinação diferente do gênero. Io sono stata, tá bom? Io sono stata. Io sono stata al lavoro, depois o Eduardo, loro sono stati compositori. É isso aí, Fabiana, dá para sempre derivar, né? Tem que derivar o gênero. Eles foram compositores. Loro sono stati a Roma ieri. Foi o Eric que escreveu, né? Sono stati a Roma ieri. Que eles estiveram em Roma ontem. Bom, nessas alturas do campeonato, acho que vocês já entenderam perfeitamente como a gente utiliza. É o mesmo uso que a gente fez lá com o Vêneto, tá? É importante saber, esses aqui são os principais tempos verbais para que a gente consiga desenvolver alguma coisa. Se alguém, enfim, estiver escrevendo, pode colocar aqui no chat que logo mais, quando entrar, eu leio. Eu vou passando aqui, só para a gente ir adiantando o processo, que o passato próximo, lá do italiano, na negação. Então, vocês sabem que é a mesma coisa, só tem aquele elemento negativo, né? Io non sono stato, ou stata também, né? Aqui, no caso, se a gente está falando sobre... Se for uma mulher, é necessário sempre declinar, né? A questão do gênero ali. Então, sono stata, até coloquei aqui com A, e aqui também. Lui, non, a única coisa que vocês vão colocar é esse non ali. E o restante permanece igual. Então, se a gente pega essas frases que vocês fizeram, são perfeitamente ali possíveis de serem colocadas no passato próximo ou negativo, né? Lei non è stata al cinema, io non sono stato, e assim por diante. Vamos lá. Na hora de fazer as interrogações, também não vão causar muito problema. Sono stato, sono stata. Vejam que o italiano ele não utiliza muitos pronomes, como eu já mencionei várias vezes, então sempre que vocês puderem ocultar algum pronome, claro, né? Se tiver ali dentro de um contexto, alguma coisa assim, e aí sim, vocês conseguem ocultar. Por exemplo, aqui, o Alberto, na primeira, ele escreveu na afirmação: Lei è stata al cinema. Ela foi ao cinema. Então, uma pergunta que muitas vezes a gente pode ouvir, pode ser que seja assim mesmo, né? Lei è stata al cinema ieri, por exemplo, né? Em italiano, ela foi ao cinema ontem. Ou também a gente retardar a presença desse pronome em italiano, né? È stata al cinema ieri, lei. Né? Muitas vezes se coloca o pronome lá no final. Então, claro que está tudo certo, vocês não vão errar de nenhum jeito nesse caso. Então, io sono stato al ristorante, eu sono stato al ristorante, pronto, sem o pronome também. Quando a conjugação do verbo ela já decifra, ela já menciona a quem está se referindo, não é necessário utilizar o verbo, tá? Então, sono stato al ristorante. Bom, sono, eu já sei que eu estou falando de mim. As outras pessoas também sabem. Muito bem, passamos aqui. Então, nós vamos ter o quê? Traduci in italiano. Proviamo a fare la traduzione in italiano. Bene, cominciamo con la prima. Número 1. No inverno, eu estive em Belluno. Se alguém quiser falar, se vocês quiserem escrever também, para me ajudar a montar essa. No inverno eu estive em Belluno, só que em italiano. In inverno io sono stato a Belluno. Então, né? In inverno, se quiser pode ocultar o will. Geralmente eles vão ocultar esses pronomes. Então, in inverno sono stato a Belluno. E se for, eu até escrevo aqui, né, para vocês. O pessoal já escreveu, coloco aqui também. E lembrando ali
da diferença de gênero também, eu já coloquei uma barra e a letra A para as mulheres, né? In inverno sono stata a Belluno. Então percebam que muitas vezes eles não vão falar assim separado, que nem in inverno, que daí precisa fazer uma pausa. Eles meio que falam junto, né? Como se fosse uma frase só, uma palavra só. In inverno. Ó, assim, como se fosse isso, mas não é isso, né? É in inverno, mas é como se fosse in inverno. Então, realmente não fica uma pausa no meio do nada. Depois, você não esteve no mercado. Olha só, as palavras que talvez vocês não saibam. Eu coloquei aqui, né? Mercato. Vamos ver como é que a gente faz você não esteve no mercado? Tu não sei stato al mercato? Isso. Então, o Eric também colocou ali, ó. Non sei stato ou non sei stata al mercato. Tanto faz, né? Com o pronome ou sem o pronome. E sempre lembrar de, se for uma mulher, não sei stata. Se for um homem, não sei stato. Passamos aqui para número 3. Eles estiveram conosco? Agora uma pergunta, né? Eles estiveram conosco? Sono stati con noi? Isso aí. Então, pergunta: sono stati con noi? Pode ser, muitas vezes utiliza o loro, às vezes não. Então, sono stati. Sono stati con noi? Mas agora, se eu tivesse que falar que elas estiveram conosco, o que muda? Se forem mulheres. State? State, né? Isso aí. Sì. Coloca a letra E. Sono state con noi? Então, só se atentar Noi, para não, isso. noi, como eu falei. Isso. Maneira de fechar, como é que é as vogais, aí eu não sei. Isso aí. Sono state con noi? E depois a gente vai cair lá para número 4. Foram vocês que falaram? E agora, como é que a gente faz essa? Siete stati voi a parlare? Siete stati voi a parlare. Voi. Então, se a gente está falando num grupo misto, vai ser o quê? Vai ser stati, né? Siete, porque é para voi. Siete stati voi a parlare. Já deixo aqui escrito no chat também, né? Siete stati voi a parlare. Agora para o feminino, se estiver falando apenas para mulheres, vai ter que mudar aqui, state. E aí preste atenção sempre na pronúncia, como no vêneto ou no próprio italiano, para a gente não meio que mascarar. Às vezes parece que o I é o E é o I, precisa isso ficar bem claro, né? Siete stati voi a parlare ou siete state voi a parlare, que aí fica inteligível. Ela não esteve no trabalho na segunda-feira. Lei non è stata nel lavoro di lunedì? Non è stata, pode ser também utilizando a preposição al, né? Non è stata lavoro lunedì. Pronto, nem necessita colocar a preposição, tá? Non è stata lavoro lunedì. Bene, andiamo avanti, che c'è qui questa, il verbo avere, verbo ter. E così cominciamo con io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Questo qui è il verbo avere in italiano. Então a gente precisa, assim como lá no verbo ser, que a gente acabou, enfim, trabalhando um pouco mais na questão dele para apresentar pelo menos a estruturação inicial de algum verbo, a gente precisa também ter aqui em mente ao menos os principais verbos, né? Tentem sempre mais ou menos memorizar esses verbos aqui, tanto no italiano quanto no vêneto ou em qualquer língua que vocês aprenderem. Io ho, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Esse é presente, tá? Eu tenho, você tem, ele, ela tem, nós temos, vocês têm e eles têm.
Então, vamos tentar escrever uma frase também. Vocês podem escolher o que quiserem aqui para escrever. Escreva uma frase em italiano aqui no chat ou ali para vocês também. O Alberto já escreveu ali. Io ho um belo cane. Aqui eu vou explicar uma coisa antes de ler a do Eduardo e a de todos os demais. É que o italiano tem alguns adjetivos e o principal deles é o bello, quello e... Deixa eu ver se eu me lembro aquele outro. Abbiamo visto. Bom, se eu lembrar, eu falo com vocês, tá? Mas no início nós temos principalmente o bello e o quello. Bello e quello, quando eles vão na frente de alguma coisa masculina, na frente de uma palavra masculina, eles perdem a última vogal. Então vai ficar io ho un bel cane. Agora, se a gente invertesse isso em italiano, colocasse o cane antes, aí ficaria assim: io ho un cane bello, com dois L's, tá, Alberto? Bello. Aí se eu colocasse o cane antes do adjetivo, ia ficar depois o adjetivo como bello com dois L's, mas como veio antes, eu preciso só deixar bel, B-E-L. Isso vai acontecer com quello também, que tem dois L's, mas se ele vai antes da palavra masculina, ele vira quella, tá? Quella, e não quello. Quello cane. Quel cane, desculpa. Depois o Eduardo. Lei ha um cane, tá, Eduardo? Cane com i no final vai ser plural. Então a gente não vai conseguir concordar. Ele tem um cães. É preciso colocar o e, cane. No singular italiano, cane, plural cani. Lei ha un cane. Io ho fame, Fabiana scriveu. Paolo, noi abbiamo una lezione di italiano oggi. Esatto, né? Nós temos uma aula, uma classe de italiano hoje. E Eduardo ali retificou, né? Lei ha un cane. Isso aí. Então, boa parte. Existem muitas palavras em italiano que o singular fecha com a letra E. E essa é uma delas. Abbiamo bevuto una bottiglia di vino Biondi Santi. Então, é isso aí. Buona questa? Questa è buona. Bottiglia. Então, bottiglia, só pra gente corrigir aqui, vai com dois T's, tá? Bottiglia. Il vino è il stesso buono. Bottiglia. T1 con T2. Il vino è buono, stesso così. Va bene, Sì. allora che abbiamo fatto questa qui, andiamo avanti e vi presento la negazione che è facile in italiano avere io non ho, tu non hai. Então preste atenção que às vezes ele parece meio que cacofônico, né? Vai comendo, as consoantes comem as vogais ali. Io non ho parece, né? E na verdade de fato fica assim, né? Eles não falam separado. Io non ho. Ah, claro, se for de repente, né, fazer alguma ênfase, alguma coisa assim. Mas falando rápido vocês vão perceber. Io non ho. Io non ho, parece. Io non ho. Io non ho, tu non hai, lui non ha, lei non ha, noi non abbiamo, voi non avete, loro non hanno. É a mesma coisa, a gente só coloca aquele non ali. Então, por exemplo, noi non abbiamo una lezione di italiano oggi, lei non ha un cane, e avanti così. Non è difficile. Passiamo. E questa è lo stesso verbo avere, però utilizziamo interrogativo. Oh, olha só, prestem atenção porque no italiano é assim, não precisa muitas vezes, na maior parte das vezes não é necessário utilizar o pronome na interrogação. Então, hai, a, os dois, lui e lei, abbiamo, avete, hanno.
hanno un cane. E aí, se eu quiser fazer alguma ênfase, eu coloco sim o pronome. Daí eu jogo ele lá no final. Hanno un cane loro. Avete capito voi? Ou avete capito? Vocês entenderam? Então, eu já trabalho desse jeito aqui. Bene. Prendiamo questa pagina del verbo avere, negazione, e facciamo anche noi qui al manco una frase, no? Almeno una frase con l'interrogativa in italiano. Vamos tentar fazer uma interrogação? Uma frase interrogativa, diferente do que vocês fizeram antes. Olha só, pessoal. Questo também, né? Eu tinha dito bello, quello e questo. Eu não lembrava do questo aqui, fui pesquisar. Ele também, muitas vezes, pode comer a última vogal e juntar, principalmente com o que vem ali. Se a palavra que vem depois inicia com uma vogal, ele tende a juntar, tá? com aquela palavra lá. Então, corta a última, fica questa, mais a vogal. Quest'anno, né? Muitas vezes vai aparecer. Em vez de questo anno, quest'anno. Assim como escrevi para vocês no chat. Vamos lá, então. Vou ler o que vocês fizeram. Abbiamo una classe di italiano domani. Isso aí, pergunta, né? Avete una domanda per me. Então, se é uma pergunta só, é isso aí, como foi retificado ali depois. Eu vi agora. Depois o Paulo escreveu: hanno una casa grande. Isso mesmo. Então, não é difícil. A gente vai sempre fazendo com essa lógica, a mesma lógica de antes, em italiano. Passiamo, andiamo avanti e vediamo qui. Rispondi in italiano. Lettera C. Se tu e i tuoi amici avete visto un libro, cosa dite? Se tu e i tuoi amici avete visto un libro, cosa dite? Será que resposta a gente consegue fazer aqui? Se você e os teus amigos viram um livro, o que vocês dizem? O Eric escreveu ali, ó. Bem isso, tá? Abbiamo visto um livro. Então, isso, nós abbiamo visto um livro. Então, tentem sempre pensar nisso, né? O italiano, tanto o italiano como o vêneto, eles necessitam do que para fazer o passado? Eles necessitam de um verbo auxiliar. Então, se aqui no italiano nós temos o abbiamo, lá no vêneto nós temos o que? Nesse caso aqui, o verbo ter também. Seria, alguém sabe como é que ficaria essa frase em vêneto? Abbiamo visto um livro. Isso aí, tá? Gemo ou também o gavemo, os dois são a mesma coisa. Então, ao invés do abbiamo, lá no vêneto tem o gemo ou gavemo. Tá? Então, vocês viram que a estruturação é a mesma. É necessário ter o auxiliar, o verbo ter na frente, e aí depois
o verbo que nós queremos utilizar. Tá? Abbiamo visto, avemo visto, abbiamo visto. Nesse caso, é visto ou visti? Aqui é visto mesmo. É visto mesmo. Vimos. Bene, passiamo avanti al numero 2. Se hai una macchina scura e lo devi dire agli altri, come glielo dici? Esse glielo é a mistura do li, que é o pronome dativo, seria como se fosse o ge lá do Vêneto, né? Lhe, mais o objeto. Então, se você tem um carro preto, carro escuro, né? E você o deve dizer, deve falar sobre ele, né? Deve dizer aos demais, aos outros, como lhes o diz, como você conta a respeito dele. Seria essa a lógica. Se hai, né? Ó, calma aí. Vamos prestar atenção, Alberto, presta atenção. O verbo que foi formulado, tá? Se hai. Hai é para qual pronome? Será que é para noi? A gente utiliza? A gente vai ter que responder conforme a conjugação do verbo. É isso aí, tá? Se a pergunta foi feita para ai, quer dizer que foi feita para tu. Tu. Tu é uma pessoa só. Então a minha resposta vai ter que ser como de uma pessoa só. E aqui o Eric colocou: ho una macchina scura. E aí ele criou ali uma bela Ferrari nera. Exato, isso aí, Alberto, tá? Então vamos sempre prestar atenção aqui nas conjugações do verbo. Que pessoa ele está perguntando, né? Está se tratando de quem? Russo. Número 3. Traduce. Vocês não têm uma casa. Como é que a gente vai traduzir aqui? Vocês não têm uma casa. Paulo já escreveu ali. Bom, então fica ali, né? Non avete una casa. Non avete una casa. Sempre que tiverem dúvidas, é preciso olhar a tabela do verbo, né? Non avete una casa, voi. E não precisa do voi. Então, non avete una casa já está perfeito assim. Número 4, passiamo avanti. Fai una domanda. Faça uma pergunta. E perceba a conjugação aqui, ó, fai, ela está sendo direcionada para o tu também, né, no italiano. Então, você, imperativo, faça uma pergunta. Fai una domanda. Se ho fame e voglio mangiare un po'. Sì, ho fame e voglio mangiare un po'. Che domanda possiamo fare per questa frase? Sì, ho fame e voglio mangiare un po'. Eric? Então, eu queria perguntar sobre a questão da formalidade, porque eu já vi, assim, vídeos online que lá eles levam isso mais a sério com estranhos, né? Sim. Aí eu não poderia usar o tu com uma pessoa, É assim, um melhor evitar. desconhecido, É melhor evitar. Utiliza o lei. o lei. Daí, Nesse caso aqui, pode ser tanto um quanto o outro, dependendo da situação. sim, isso sim. E aí o que Ah, entendi. acontece com lei? A gente vai ter que declinar todos os nossos verbos para a terceira do singular. Aqui Tá. eu não perguntaria, se eu quisesse perguntar para lei, eu não iria perguntar fai uma domanda. Perguntar não, mandando, né? Eu não iria mandar fai una domanda. Eu iria tirar aquela letra I. Fa una domanda. Ah, entendi, Por entendi. quê? A Porque diferença se a gente no for fare. lá para o verbo fare, lei fa una domanda. Fa una domanda. Entendi. Não é Ok. necessário utilizar o verbo, o pronome em si, lei, mas aí se eu vou ocultar esse pronome, é necessário que todos os verbos sejam conjugados conforme a ele e a pessoa vai entender, ela está falando comigo num jeito educado. Tá, beleza. Então, isso daí. Já escreveram ali, né? Fai una domanda. Se ho fame e voglio mangiare un po'. A gente poderia fazer essa pergunta aqui melhor, né? Que o Alberto colocou. Hai fame? Porque a pessoa respondeu, se ho fame e voglio mangiare un po', né? Por
Porque, Carlos, avete cibo já é uma pergunta, o avete ele já está perguntando para voi. Voi é vocês. E aqui a pessoa respondeu sozinha, né? Se ho fame, eu tenho fome. Então é melhor deixar hai fame, ou seja, você tem fome. Passamos aqui para número 5, cinque. Fai una domanda. Olha, a risposta da pessoa, la risposta di questa persona è stata così. Sì, abbiamo vino rosso e anche bianco. Sì, abbiamo vino rosso e anche bianco. Che domanda facciamo qui? Avete vino? Exato, tá? Então, avete vino. O que acontece? O Eric ele pensou por uma lógica que sim, ela existe, só que a gente vai ter que fazer um pouco diferente, tá, Eric? Não ficaria assim tão comum e nativo as pessoas perguntarem avete dei vini, né? Então, porque a palavra vino, basicamente, ela vai ser quase sempre utilizada no singular. A gente deveria perguntar assim, ó, avete del vino? Por quê? Porque quando a gente utiliza uma preposição no início, antes, né, da palavra, ela já sugere que a gente estamos nos referindo a mais do que uma coisa. O italiano tem isso, tá? Vocês têm, é como se fosse perguntar em português. "Oh, vocês têm algo de vinho?" Né? Se eu perguntar isso para alguém no Brasil, pelo menos, vocês têm alguma coisa de vinho aí? A pessoa já se tocou que eu estou querendo saber qual que é a carta de vinhos que ela tem. Eu não estou querendo um vinho só, estou querendo saber qual que é o mais. É a mesma coisa para eles, isso. Avete del vino? Tem alguma coisa de vinho para a gente tomar aqui? Então ele já vai te apresentar vários, né? Avete del vino. Bene. Allora, adesso sì, si può andare avanti, passato prossimo, pretérito perfeito. Então, continuamos na questão do passato próximo, só que agora, ora studiamo il verbo avere, il passato prossimo del verbo avere. Io ho avuto. A gente viu lá no Vêneto, tá? Não se chama passato próximo, mas ele praticamente faz a mesma função. No Vêneto era migo avesto, eu tive. Então é o verbo ter para as coisas que a gente já fez com ele no passado, né? E a gente necessita, como no Vêneto, manter o auxiliar, que é o verbo ter nesse caso, no presente. Mantém ele no presente, ó, verbo ter no presente. E usa outro verbo ter no passado, no infinitivo. Aqui, io ho avuto, eu tive. No Vêneto, migo avesto. Tu hai avuto, no Vêneto, ti teghe avesto. E assim vai indo, é a mesma coisa. É a mesma lógica. Lembra um pouco a estrutura do inglês. Sim, com certeza. Essa parte, principalmente, né? Lembra bastante a estrutura do inglês. Então, eu vou colocar aqui no chat, né? Se vocês quiserem também alguns exemplos. Por exemplo, aqui, ó. Ieri ho mangiato una pizza, né? Porque o que vai acontecer? Claro que agora nós estamos com o verbo ter aqui, né? Mas eu posso agora começar a arrancar esse verbo ter daqui e utilizar outros verbos. Na mesma lógica. Foi o que eu fiz. Aí eu não quero mais falar que eu tive. Eu quero dizer que eu comi. Então, eu vou ter que continuar utilizando essa primeira parte. Esse verbo é substituído por qualquer outro. E coloca ele lá no infinito, no passado, né? Então, vou ter que falar ieri ho mangiato una pizza. Vamos colocar outra frase aqui para vocês. Questa mattina ho bevuto un caffè. Então, mangiare, bere, esses verbos. E também pode servir aqui pro hai visto il film nuovo? Então vai funcionar sempre nessa lógica, né? Loro hanno parlato, voi avete finito.
Pedro escreveu: Ieri ho bevuto un chardonnay. Tentem então escrever uma frase. Tentem escrever uma frase aqui no chat para mim com o passato próximo del verbo avere. Provate a scrivere una frase col verbo avere passato prossimo, come ha fatto Pedro. Eric, oggi ho lavorato tantissimo. Ok, já vou ler o que vocês estão falando ali. Então, Pedro perguntou: quando usam-se verbos reflexivos, o auxiliar muda para o essere? Os verbos reflexivos, geralmente sim. Geralmente ele vai sim mudar para o verbo essere. Essere, né? Sem ser feito com o verbo avere. A Fabiana: ho stata occupata. Também, Pedro. Isso aí, no passado. Enquanto os colegas já vão escrevendo ali, eu passo um pouco mais adiante, só porque vai ter a negação, vocês já sabem como funciona. Tá? Então, io non ho avuto, tu non hai avuto. O Eduardo também escreveu, ieri lui ha parlato con sua madre. Deixa que eu já conserto isso. Então, ieri lui ha parlato con la sua madre. Vou escrever. Com la sua madre. O italiano utiliza o mesmo termo do espanhol. Madre. Com la sua madre. É isso também, né, Fabiana? Oggi ho stata occupata. É porque aí eu defino em que período, né? Define o período, sempre é melhor, né? Quanto mais, pelo menos, informações necessárias, sempre é melhor. Passiamo avanti e qui c'è il passato prossimo del verbo avere. Ho avuto, interrogazione. Ho avuto, hai avuto, ha avuto, abbiamo avuto, avete avuto, hanno avuto. E facciamo sempre lo stesso anche con gli altri verbi. Ho mangiato ieri, hai lavorato oggi, né? Então a gente sempre substitui aqui o verbo e coloca outros, né? Lá no particípio. Tente escrever uma pergunta com outro verbo, né? Vamos tirar esse verbo aqui, porque esse daqui vai ficar fácil daí. Tenta pegar algum outro verbo e escrevam uma pergunta. Coloquei aqui, abbiamo studiato l'italiano. Ha comprato un vestito Maria. O Roberto scriveva: hai cominciato un nuovo lavoro. Avete mangiato la pasta. Isso mesmo. Hai avuto una Fiat 500. Hanno conosciuto il suo nonno. Então, esse aqui a gente vai ver direitinho, né? Mas o que acontece? O suo, ele cabe apenas para quando o dono da posse é uma pessoa só, mesmo que a posse sejam várias coisas.
E quando a gente está falando sobre línguas, então pessoas também vão ser posse de alguém. Nesse caso, a gente vai ter que substituir o suo por loro em italiano, tá? Hanno conosciuto il loro nono. Vocês conheceram o avô de vocês? O loro é como se fosse, né, deles nesse caso, né? Porque hanno é para loro. Eles conheceram os avós deles? Então, hanno conosciuto il loro nono, os avós deles. Suo, já antecipando isso, suo, sua, suoi e sue. O suo e sua tá no quê? Tá no singular. Sempre para terceira pessoa. Sempre vai falar sobre terceira pessoa. Suoi e sue são os devidos plurais. Só que isso é sempre para terceira pessoa e se aquele que detém alguma coisa for uma pessoa só. Né? Una persona. Solo. Se for só uma pessoa. Agora, se forem mais pessoas, aí eu vou ter que já mudar. Né? Eu vou ter que colocar o loro. Estou escrevendo um exemplo aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, i bambini. I bambini hanno i genitori vivi? Estou perguntando se as crianças têm os pais vivos. I bambini hanno i genitori vivi? A minha resposta vai ter que ser sì, hanno i loro genitori vivi. Sim, eles têm os seus pais, os pais deles vivos. Nesse sentido aqui, loro, para coisas quando tudo está no plural, até aquele que é o dono da coisa, né? No caso aqui são crianças, está no plural. Se fosse bambino, aí já mudaria. Il bambino ha i suoi genitori. Bom, mas é porque é um só. Aqui, como são vários, vai ter que ser loro. Passiamo avanti. Allora, passato prossimo, avere. Eu estive na casa de Marco e tive uma bela janta. Proviamo a tradurre questa frase. Eu estive na casa di Marco e tive uma bella janta. Vediamo chi fa la più bella traduzione. Eu estive na casa di Marco e tive uma bela janta. Passato prossimo. Então, Alberto vai ter que... vamos ver os demais ali. Tá. Ho avuto una bella cena. Sono stato a casa di Marco e ho avuto una bella cena. Isso. Então, a gente só tem que prestar atenção na preposição, né? A preposição de, com de e e, é a preposição que vai lá para o Vêneto. No italiano vai ser o di. Assim como o Paulo escreveu ali, né? Paulo. Ele escreveu sono stato a casa di Marco e ho avuto una bella cena, com dois L's, como todo mundo escreveu. Sono stato a casa di Marco, tá, Eric? Tem que colocar também o di. E aí, io sono stato a casa. Pode tirar o lá, Eduardo. É só a. Io sono stato a casa di Marco e ho avuto una bella cena. Fabiana também escreveu aqui.
Claro, a Fabiana colocou ali no feminino. Então, ó stata a casa, tá, Fabiana? Pode tirar o em lá e coloca a. Ó stata a casa di Marco, di no italiano. Di Marco e ho avuto una bella com dois L's no italiano, cena. Ah, como é que eu vou saber quando a palavra tem dois L's, tem letra duplicada ou não? Ah, isso aí é mais é, convivência com a língua, né? Não tem uma regra assim exata para a gente passar para você sobre isso. Sono stato, Alberto escreveu, io sono stato, exato. Sono stato a casa di Marco e ho avuto, né, una bella cena. Muito bem, então vamos lá para o próximo. Número 2. Não tivemos chuva no inverno. Come si fa questa? Proviamo di fare la numero 2. Não tivemos chuva no inverno. Chuva pioggia, com dois Gs. Pioggia. Eric, cuidado, porque não tivemos. Cuidado com a conjugação do verbo para quem ele está sendo conjugado. Foi mal, é que eu pensei temos lá no... Confundiu tudo aqui com português. Não tivemos chuva no inverno. E cuidado também para vocês não escreverem, em vez de escrever não tivemos, vocês acabarem escrevendo em italiano não temos. Tá? É preciso respeitar o passato próximo, avere. Não tivemos de algo que passou já. Vou guardar mais um pouco o que vocês estão fazendo. Daqui a pouco eu já traduzo, eu já falo. Bom, vamos lá então. O que eu vi aqui que vocês fizeram? Ok, non abbiamo avuto pioggia. Então, primeiro, non abbiamo pioggia nell'inverno. Só cuidar aqui, Alberto, porque a gente precisa falar de algo que já aconteceu. Se eu não utilizar o passato próximo e eu utilizar ele aqui no indicativo do presente, ele vai falar de uma coisa que está acontecendo agora. Não temos. Non abbiamo significa não temos. Eu preciso fazer aquilo que eu vi que muitos colegas fizeram. Non abbiamo avuto. Não tivemos tido, como se fosse em português, né? Não tivemos, algo que já foi, o inverno passou. Non abbiamo avuto pioggia. Ah, eu vou ver mais, tem um outro erro que praticamente todo mundo causou e eu só ver o que todo mundo escreveu. Non abbiamo avuto pioggia, non abbiamo avuto pioggia, ok, certo. E tá. Eu vi que alguns erraram isso. Não é bem um erro, mas já saiu, digamos assim, de moda no italiano, né? A gente vai colocar non abbiamo avuto pioggia in inverno, essa preposição. Essa preposição é a que é a mais utilizada com estações, onde ela cabe em estações. Enquanto o nella,
Hoje já não é mais tão utilizado para estações, mas o in ele vai ser utilizado. Uma vez até era, hoje já não é mais muito, porque o nel, ali o masculino, ele é o que? A mistura do in mais il, basicamente em italiano. Ele é utilizado quando tem o artigo definido masculino singular. Nesse caso, nel inverno era utilizado, mas hoje ele já é um pouco mais raro, é mais comum a gente ouvir in inverno. Tá? Então, vamos habituar pelo menos a utilizar assim, porque é o mais comum de se utilizar. Passamos, vamos para o próximo. Então, você teve um cachorro? Essa é uma pergunta, não é difícil. Você teve um cachorro? Come facciamo questa costruzione? Você teve um cachorro? Isso aí, né? Os colegas estavam escrevendo ali também no chat. Hai avuto um cane? Hai avuto um cane? Tá? Então, basicamente, a gente não precisa utilizar, como eu falei para vocês, né? O tu. Só hai avuto que é para você. 4. Ele teve que fazer o trabalho. Afirmação. Ele teve que fazer o trabalho. Fernando, una domanda. Sì. La mia riga arriva? Riga, sì. Sì? Sì, è qui la tua riga. No, va bene. Ho letto, Grazie, grazie. è giusto però senza doppia V, sem os dois Vs, é só com um V, avuto. Avuto? E avuto com um V só. No. Agora eu cruzei os dedos, ver se vai dar certo aí. Vamos ver então. Ok. Lui ha avuto di fare il lavoro, né, Eduardo? Aqui lá no italiano eles vão utilizar o il, que é o I mais L. No Vêneto sim, vai ter o il, né? Então, lui ha avuto di fare il lavoro, lui ha avuto di fare, tá? Com di, Alberto. No italiano é com di fare il lavoro. Paolo, lui ha avuto di fare il lavoro, ha avuto di fare il lavoro. Certo, isso mesmo. Claro que aqui a gente está praticando, né? Mas muitas vezes vocês encontrariam então essa frase com o verbo dovere. Ficaria, por exemplo, aqui, ó. Ha dovuto fare il lavoro. Só para vocês terem ideia. Mas é claro que agora foi uma prática com outro verbo, né? Do passato próximo. E esse ali é o verbo dovere. Se você vai para a Itália, vai para Roma, né, e começa a falar ele vai sacar que você é do Vêneto, né? Só isso, né? Com Essa certeza. é uma coisa boa, isso aí. Ha dovuto fare il lavoro, né? E aí geralmente si tem a tendência de falar ha dovuto di fare il lavoro, né? Porque no Vêneto, em Vêneto a gente fala bastante assim, né? Ele ha toccato di fare il lavoro, né? Então a gente acaba utilizando o de. Mas no italiano eles não utilizam muito, né? Enfim. Andiamo avanti. Vediamo adesso la numero 5. Eles tiveram que contar. Eles tiveram que contar. Contar, então, lá no italiano vai ser como? Alguém lembra? Raccontare. Tá? Então, Isso é no sentido de contar uma história ou contar de fazer contas? poderia ser uns dois, né? Porque tá livre. Mas vamos colocar no sentido de contar uma história. Raccontare. Ah, beleza. Porque fazer contas seria
e conti, né? Mas vamos deixar no sentido de raccontare, de história. Anche se può dire contare, basta. Contar, raccontare in italiano, raccontare, raccontare. Contare no. No, Contare una contare no, storietta. contare no. No. Dire, Dire, dire. Sì, dire è dire sì. giusto. É, porque se a gente, assim como se a gente está utilizando o verbo avere, né? Aí nos obriga a colocar a preposição. Se a gente utilizasse o verbo dovere, daí não precisa. Eu mandei uma ali, tá certo o uso do louro ali no, Vamos ver então, vamos ver todo em mundo. primeiro lugar? Roberto colocou loro hanno avuto, então Alberto vai colocar ali di raccontare e também a gente vai utilizar bastante da raccontare com o DA. Depois o Eduardo também colocou loro hanno avuto di, ou pode ser da, bastante comum. E o Eric, hanno dovuto, isso, eles tiveram no sentido que tiveram a obrigação, né? Hanno dovuto raccontare la... Sim, pode ser la loro, né? A história deles, seria isso aí. Só que daí em italiano vai ser sem o i. História, assim, com S mudo na frente, tá? Hanno dovuto raccontare la loro storia. Fica perfeito porque loro sempre vai ser deles e a gente tá falando hanno que é loro. Então tá ok, tá certo. Eles tiveram que contar a história deles. Va bene, allora così passiamo avanti. Vediamo cosa... Ah, mesi, os meses. Então vamos acompanhar essa questão dos meses que estava lá no texto também. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Uma coisa em italiano, por exemplo, para ler as datas, para falar e ler as datas, eles não vão falar tudo por extenso como a gente faz no português. Por exemplo, hoje. Hoje é dia 26 de maio de 2026. Para falar isso aqui, eles simplesmente vão colocar que dia é hoje? Vai perguntar para a pessoa, que giorno é hoje? A pessoa vai dizer, il 26 maggio. Il 26 maggio. Então, ou poderia, no máximo, a pessoa falar, hoje é il 26 maggio. Começa com artigo mesmo, na frente. Il 26 maggio. A mesma coisa para aniversários, né? Quando fai il tuo compleanno? Né? Quando é il tuo compleanno? Então, eu posso responder no meu caso, il 3 maggio. Meu aniversário, dia 13 de maio. Il 3 maggio é il mio compleanno. Então vocês não precisam falar il mio compleanno è il giorno 3 maggio. Não, isso eles não vão falar, tá? Então é bem mais rápido, il 3 maggio. Questão também de ano vai ser a mesma coisa. Basicamente a gente só já vai adicionar o ano no final, né? Vamos colocar aqui, ó. Hoje è il 26 maggio 2026. Tá aí, já coloca tudo junto. Hoje é il 26 maggio 2026. Assim, rápido. Então,
Vi faccio questa domanda. Quando fate il vostro compleanno? Quando fate il vostro compleanno? Proviamo a scrivere qui sulla chat la data del vostro compleanno. Tentem escrever aqui no chat, então, a data do aniversário de vocês, no jeito italiano de escrever. A minha avó, quando veio da Itália, misteriosamente, ela era dia 13 de janeiro de 1909, mas registraram ela como dia 16 de junho. Nossa! Assim, erraram em Pequeno 6 erro. meses e 3 dias. É, Pequeno erro. pequeno erro de 6 meses e 3 dias. Caramba. Será que tava Genaio e a pessoa não conseguiu ler, viu, Eu tipo, não sei se foi na junho? pronúncia, não sei se foi na pronúncia dos meus bisavós, né? Ou na pronúncia dela, porque eles não falavam uma palavra em português, né? Ou pode ser que eles pegaram algum documento, eles viam, né? Genaio, junho. O passaporte. Geralmente o passaporte estava escrito em italiano, porque já pertencia ao Reino da Itália há 9 anos. A maior parte veio para cá quando tinha 5 ou 9 anos de Reino da Itália. O passaporte era emitido pelo Reino da Itália, devia estar escrito lá Genaio, em toscano, né? Em Genaio. italiano. E aí a pessoa leu, ninguém sabia falar para ela também, ninguém sabia falar para a pessoa que estava registrando ali em português, né? E aí ele pensou, isso aqui deve ser, deve ser julho, é isso? Julho? Junho. Junho, a pessoa viu, pela similaridade, Genaio, junho, alguma coisa tem a ver. Então, Gente, escreveu, né? misericórdia. Sabe que o pessoal tinha pressa, muita gente, eles anotavam qualquer coisa e manda ver, né? É isso aí. Então, agora, nós temos aqui, vocês responderam isso mesmo, né? Sempre com o artigo, il 26 novembre, il 23 esqueci do il. ottobre, il 4 agosto, pode ser il 27 giugno, né? 1981, il 4 ottobre, il 14 dicembre, esatto. Então as datas vão ser geralmente sempre assim. Andiamo avanti. Indicativo imperfetto. Então seria o pretérito imperfeito do indicativo. Assim como a gente já tinha visto lá no Vêneto. Por exemplo, no Vêneto era mi zero, ti zeri, lui zera. Aqui é io ero, lui era, lei era, noi eravamo, voi eravate e lore... aqui foi errado. Loro erano. Deixa eu corrigir esse erro de digitação para vocês aqui, só um minuto. Loro. Lá no Vêneto era mi zero, ti zero, lui zera, ella zera. Nuantri zerimo, voaltri zeri e lori zera e lore le zera. Então, aqui, enquanto aqui no italiano é mais difícil essas duas, no Vêneto tem a questão que muda, né, da terceira do plural. Eduardo. Tá faltando tu aí, né? Certamente isso aí tá faltando tu. Peraí. Tu era, como no português. Tu era. Io ero, tu era, lui era, lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. Então, esses aqui a pronúncia sempre, a sílaba tônica vai mais para o meio, tá? Do noi e do voi. Eravamo, eravate, enquanto os outros, a sílaba tônica tende a ir para o início, né? Eu ero, tu era, como no português, era, como no português, e erano, também. E esses aqui vai lá para o meio, a sílaba tônica. Bom, tentem escrever alguma coisa, né? Porque aqui a gente está falando que, literalmente, eu era, ou muitas vezes pode ser utilizado como o verbo estar, como era no Vêneto, né? Eu estava, né? Eu estava ali, eu estava aqui, ou eu era. Vamos tentar escrever alguma frase, eu posso colocar alguns exemplos também para vocês.
Só que esse é no sentido de ser mesmo, né? Não não no sentido de estar em algum lugar, como a gente já viu lá com o passato próximo. Eu vou colocar esse exemplo, ó. Quando ero bambino, ero molto timido. Ieri il cielo era nuvoloso. Ontem o céu estava nublado. Noi eravamo a casa tutto il giorno. Lei era una donna cattiva, esatto, né? Uma mulher brava, né? Minha nona. Tua nona? Só que no italiano, então, cattiva, a gente vai utilizar dois T's no italiano. Essa palavra existe também no Vêneto. No Vêneto é só com um T. Eric. Eu queria perguntar sobre a diferença, assim, do outro tempo. Por exemplo, eu vi o exemplo ali, ieri il cielo era nuvoloso. Se eu falar ieri il cielo é stato nuvoloso, tem diferença no sentido? Ou estaria até certo isso? Ou Não, como que, não é como que tem comum, né? essa É uma das diferença? diferenças mais importantes que a gente tem, né? O que a gente está vendo aqui, que é o indicativo imperfeito, ele vai acabar o estado contínuo, né? Ele descreve. Então, hábito ou também um cenário no passado, muitas vezes. A gente vai ter ali algumas frases que eu coloquei. Eu estava cansado, ero stanco, era inverno, eravamo a casa. E o passato próximo que a gente já viu lá, que era o sono stato, ou é stato, ele descreve um evento concluído. Então, basicamente, Entendi. algo que aconteceu e terminou. É uma ação definida no tempo, não volta mais. Tá? Uhum. Enquanto o imperfeito é um estado contínuo, né? Um hábito, um cenário ali do passado, mas não é algo que é definitivamente finalizado. Eu sei que é meio difícil entender, mas seria essa explicação que a gente mais encontra aceitável, né? Então, por exemplo, eu estive em Roma. Bom, essa foi uma viagem já concluída. Sono stato a Roma. Né? Então vai ser mais aceito do que falar ero a Roma. Né? Sono stato a Roma. È stato felice ieri. Ele esteve feliz ontem. Siamo stati al cinema. Nós fomos ao cinema. Era um bambino Beleza. piccolo. É exato. É claro que, assim, em efeito, muitas vezes em estado contínuo, a gente pode até se confundir. Porque pode existir uma frase, por exemplo, ero a Roma per lavoro. Estava lá em Roma para trabalhar, desde que tenha o contexto que possibilite que essa frase seja feita desse jeito, né? Mas não o passato próximo, geralmente é um evento que acabou, que se encerrou, que já foi e voltou. Então eu peguei aqui um exemplo que talvez fique melhor. Exemplo claro, olha. Quando ero in Italia, ero felice. Ou seja, é uma descrição do estado durante o período. Quando ero in Italia, ero felice. Agora o outro. Sono stato in Italia nel 2023. Tu marcou, entendeu? Marcou a época. Se marcou a época, é sono stato, é stata. Eu era um ubriaco. João Carlos falando que era bêbado. Sì, mi piace il vino. Mi piace il vino. Mi piace il vino. Il vino in italiano, sì. Va bene. Così. Vamos ver os demais. Era un bambino piccolo, eravamo, eravamo, Eduardo, eravamo studenti d'arquitetura. Isso, exato. Claro que daí com o tempo, com prática, vocês vão pegando melhor nessas questões, vocês vão vendo em relação aos contextos também. E aqui a negação. Io non ero, lui non era, e avanti così. Vamos ver o que a Malena perguntou. Tem a variação do ero para era, quando no feminino? Sim, tem. Tá?
tem a variação também. Deixa eu ver. Que daí eu já coloco ali para vocês. Só que, claro, tem uma coisa. Eu acho que ela estava perguntando algo que eu não entendi. A variação ela vai lá para. Sim, não. A variação vai para cá, tá? Na primeira do singular, não. Ah, eu entendi que estava sendo perguntado para essa. Mas na primeira do singular, não. Pode deixar sempre essa aqui. Na primeira do singular não muda para mulher. Vai continuar igual. Io ero. Exato. Sim, mesmo no feminino. Assim como no Vêneto. No Vêneto também fala misero, tanto homem quanto mulher vai falar misero. Assim como no português, homem e mulher fala no feminino, né? Eu era. O homem não fala eu ero, por exemplo. Então, só que tanto no Vêneto quanto no italiano fica no masculino. Aí só tem o feminino aqui, ó. Bom, então passiamo avanti. Questa è la domanda, la interrogazione. Ero, era, né? Lui e lei, mesma coisa. Eravamo, eravate, erano. Então essas são as perguntas. Tente fazer uma pergunta também, utilizando algum desses. Aqui, como vocês viram, deixa eu ver se faltou ali também, tá? Então vamos adicionar. Só um minuto. Faltou o tu aqui também. Io. É só uma dúvida. Eu já vi em outros lugares que o tu seria eri, com i. Mas aí eu não sei se tem alguma diferença entre o italiano falado e o italiano formal. Não, ele também vai existir. Até posso colocar aqui, ó. Neri. Colocamos esse. Tu eri. Que aí ele já fica mais no coloquial mesmo, né? Eri. Uhum. Vou passar aqui e já diferencio. Olha só, eu vou deixar só ele aqui para interrogativa. Vamos deixar só assim. Esse aqui vocês sabem que é utilizado para lui e lei. Então eu só faço a diferenciação aqui. Então, no coloquial ali, ero, eri, era. Eravamo, eravate, erano. Tentem fazer uma pergunta com alguns desses. Sim, assim como no Vêneto a gente deixou lá, né, o coloquial. No Vêneto era os eri, então vamos deixar esse eri aqui. Ali o Eduardo escreveu, né? Paoluccio Anafesto era Dodi della Serenissima? Isso mesmo. Eravamo felice l'anno scorso? Então, ano com dois N's, Alberto. Ano scorso. Escrevo também uma aqui para vocês. Dove eri ieri sera? Onde você estava ontem à noite? Aí mesmo sem utilizar o pronome, a gente consegue sempre fazer assim, né? Perché eri triste? Porque você estava triste.
Paulo, a pergunta que era para saber o que havia aqui, é isso? Sim, sim. O que estava aqui, na verdade. Quem estava aqui? O que estava aqui. Ah, mas tudo bem, né? Então, mas geralmente eles vão utilizar. Não é que esteja errado, mas fica um pouco estranho. Porque geralmente eles vão utilizar isso aqui, ó. O Tchê. Deixa, com o c'è. Então, cosa c'era qui, né? No sentido de que o que havia aqui. Ok. Cosa c'era qui. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos tentar então sair um pouco da lógica só do verbo que está na tabela. Vamos utilizar um outro verbo. O verbo fare. Se alguém quiser, né? Vamos tentar traduzir essa frase, essa pergunta a fazer. Coloquei em português no chat. A pergunta é: o que você fazia ontem? Será como é que a gente consegue? Tomando por modelo isso aqui. A gente vai ter que modificar esse verbo fare aqui. Olha, esse aqui eu vou colocar. Depois, isso aí. O pessoal escreveu aqui, tá? Como ele é um verbo irregular, às vezes vai causar confusão. Eu vou colocar um verbo irregular agora. Então, o correto vai ficar aqui, ó. Cosa facevi ieri? Vamos utilizar um verbo regular. Verbo abitare. Tá? Então, como é que eu vou perguntar isso? Onde você morava quando era criança? Vamos tentar fazer então. Dove? A gente vai estar utilizando quando era ainda, tá? Mas tem o habitava também, né? Habitavas tu. É isso aí, ó. Então, coloquei aqui, ó. Dove abitavi quando eri bambino. Né? Mesmo que a gente já tenha feito a conjugação do habitavi, vocês não podem esquecer que tem o outro verbo, né? Quando você era criança, ele continua sendo encaixado na mesma conjugação. Tudo que for conjugado para o tu. Vamos ver se a gente consegue fazer mais uma. Olha, com quem? Vamos utilizar o verbo parlare nessa conjugação para você. Com quem você falava ao telefone? Verbo parlare. Passado no italiano sempre vai ser em ava, né? Ou seja, parlava, mas só que aí vai ter que fazer a conjugação correta com o tu. Olha, Eduardo. Dove vivevi? Vivevi. Onde você vivia? É sempre em evo, segundo as conjugações, né? Io vivevo, tu vivevi, lui, lei viveva. Con cui parlavi al telefono. Esatto, tá? Com cui parlavi. Com que parlavi al telefono. Então essa sempre vai ser a conjugação correta. Como é que eu faço, como é que eu escrevo? Eu falava. Io? Eu parlava? Io parlavo. Parlava. Io parlavo. Assim como tu parlavi. Lui Parlava. parlava, né? E noi Parlavamo. voi Parlavate. e loro. Parlavano. Exato. Isso aí. Então vocês mais ou menos vão construindo a mesma tabela, né? Passiamo avanti allora e vediamo questo. Ó, futuro semplice, futuro do presente indicativo. Io sarò, tu sarai, lui sarà, lei. Nós saremo, voi sarete, loro saranno. Então, esse daqui não é tão difícil
para ser feito. Então, ele vai funcionar como no português, aquele que a gente também já tinha visto no Vêneto. O Vêneto era mi sarò, ti te saré, lui ele sarà. E no italiano ele tem essa construção aqui. Deixa eu voltar. Vou colocar alguns exemplos de frases para vocês aqui com o futuro semplice. Por exemplo, sarò felice domani. Serei ou estarei feliz amanhã. Depende do contexto que a gente quiser utilizar para essa frase. Pergunta: sarai a casa stasera? Pergunta que a gente vai ver, mas ela vai funcionar assim também. Depois, lui sarà molto occupato. Ele estará muito ocupado. Nós saremo in Italia l'anno prossimo. Voi sarete pronti in tempo. Vocês estarão prontos a tempo, na hora certa. E a última. Loro saranno contenti della notizia. Eles ficarão ou estarão contentes com a notícia. Dá para fazer as duas traduções. E quando a gente vai aqui para a negativa também, né? Io non sarò, tu non sarai, assim como funciona com as demais. E as perguntas, não necessariamente a gente vai utilizar os pronomes, apenas o verbo. Sarò, sarai, sarà, saremo, sarete, saranno. Passamos. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso. Nós temos a mescla, né? Do indicativo imperfetto e o futuro semplice, lá no verbo essere. Bom, como é que eu falaria em março eu estava no Vêneto? Certo? Então a gente vai ficar com essa aqui. Em março não, a março, tá? Porque o Vêneto que ele vai utilizar o in na frente. O italiano, preferivelmente, a gente utiliza aqui a nossa preposição a. A marzo ero in Veneto. Porque o que acontece? Geralmente a gente acaba confundindo. É claro que precisaria de um contexto, funcionaria um pouco melhor, tá? Porque a gente utiliza o imperfeto? Era uma situação, tá? Eu estava lá durante o período, nesse caso aqui. O passato próximo seria se a gente estivesse contando algo que aconteceu, que eu fiz uma viagem a um lugar, enfim, tá? Então, esse acaba melhor se eu falar a marzo ero in Veneto. A gente utiliza a marzo ero in Veneto. Estava dentro do cenário, né?
E aqui, em dezembro você não estava aqui ainda. Vamos tentar fazer essa. Ainda, ancora, né? Aqui, qui. Isso, tá? A dicembre. No italiano, sempre os meses vão lá com o a, o artigo inicial, a preposição lá inicial. A dicembre non eri ancora qui. Em dezembro você não estava ainda aqui. Passamos para a próxima. Vocês eram donos daquele restaurante? Vocês eram donos daquele restaurante? O Eduardo escreveu ali, né? Eravate capi di quel ristorante. Capi pode ser utilizado, mas é um contexto mais informal, tá? No italiano. Para falar, né? Chefes, como se for, vocês eram chefes daquele restaurante. Então, se a gente for querer deixar um pouco neutro, no italiano a gente utiliza proprietari. Mas não há problema nenhum em falar capi se for pessoas ali conhecidas, né? Daí soa mais coloquial mesmo. Isso. Então, já coloco aqui para vocês. Eravate i proprietari di quel ristorante. Só coloca a letra E no final depois lá, João. Ristorante, na verdade, tá? Ristorante. Eravate i proprietari di quel ristorante. Mais uma vez, lembrem que o quel, assim como bello e tal, se ele vai na frente de alguma coisa masculina ali, vai cair a vogal dele. Não vai ficar quello restaurante, é quel. Então, bem, passamos. E agora a gente tem aqui, número 4. Na quinta-feira eles estarão em Veneza. A gente está misturando, tá? Agora é futuro semplice. Na quinta-feira eles estarão em Veneza.
giovedì loro saranno a Venezia, di giovedì saranno a Venezia, di giovedì loro saranno. Tá. Pessoal, vocês podem ir direto, tá, no italiano. Então, eles vão falar giovedì saranno a Venezia. Porque é eles. Então, lá na quinta-feira, eles estarão em Veneza. Giovedì saranno a Venezia. Número 5. Em maio você não será mais dono daquele bar. Em maio você não será. Bar é bar, a mesma coisa, mas é più, com acento no U, como escrever ali no chat. Più. E bar é bar. Lembrem que antes do mês, daí sim vai ter que colocar, né, o nosso a dicembre, a março. Aqui é em maio. Isso aí. Então, ficou ali, né? A maggio non sarai, porque é para tu, più proprietario di quel bar. Exato, a maggio non sarai più proprietario. Passamos para a última aqui. Ele estará comigo amanhã e terça. Isso mesmo, então, tá? Sarà con me domani e martedì. Sarà con me domani e martedì. Pronto. Esse foi realizado. Futuro semplice, aqui com o verbo ter. Io avrò, tu avrai, lui avrà, lei avrà, noi avremo, voi avrete e loro avranno. Então, esse aqui vai ser um pouco diferente, né? Vai ter a mescla ali das duas vogais, das duas consoantes. Avrò, avrai, avrà, avremo, avrete, avranno. Avrò, cosa vuol dire? Avrò, eu terei? Eu terei. Eu Ah, terei, tá. você terá. Vou colocar também, escrever alguns exemplos aqui.
no chat ali. Avrò tempo domani. Terei tempo amanhã. Avrai una sorpresa. Você terá uma surpresa. Avrà molti soldi in futuro. Ele terá ou ela terá muito dinheiro no futuro. Avremo una riunione importante. Teremos uma reunião importante. Avrete problemi se non studiate. Vocês terão problemas se não estudarem. E avranno successo nella vita. Eles terão sucesso na vida. Muito bem, aqui vou apresentar para vocês também a negação. Eu não avrò, tu não avrai. Passamos para a hora da interrogação. Interrogação apenas com o próprio verbo. Avrò, avrai e avremo, avrete, avranno. Então já pode ocultar o verbo e fazer a pergunta. Avrò tempo domani, né? Avrai una macchina nuova, e assim por diante. Ele não muda. Bom, aqui a gente está lá na settimana, tá? Dias da semana, que, querendo ou não, já falamos, né, junto com o material. Então, o lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Lembrando que todo esse conteúdo ali apareceu naquele texto, né? A gente só está vendo ele esmiuçado. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Agora sim, apresentando para vocês algumas formas oficiais, né, dos pronomes. Ufficiali, ou seja, quando a gente vai utilizar para escrever algum e-mail, para falar com alguém que esteja acima, né, em cargos de hierarquia, seja muitas vezes presidente, seja, enfim, né, pessoas que estejam bem acima. Então, o italiano também vai ter a sua particularidade, assim como a gente viu no Vêneto. Io sono continua igual, io sono. La vostra signoria, invece di dire tu, utilizziamo lei è. Lei è amico mio, você é meu amigo, né? No caso, lei é. Ele, para lui, vai ser utilizado nas formas oficiais, ufficiali. Ele é. Ele é il signor Milani, né? Ela é, bem formas oficiais. Isso vocês nunca vão ouvir no coloquial, esqueçam. Acho que tem gente que nem sabe lá na Itália. Porque eu tava dando aula para um amigo de italiano e ele tem contato com uma italiana lá. E ela dizendo, e uma vez a gente utilizava também, porque ele estava falando do português. Ele falou que em português o lui era ele, né? E aí ela ouviu isso e lembrou disso daqui, que provavelmente ela tem estudado algum dia na escola, alguma coisa. Uma vez também se utilizava isso na Itália. Não, ainda se utiliza, mas não na rua, não, né? Em certos contextos. Se utiliza para escrever um e-mail oficial, entre gabinetes, e-mails jurídicos, isso ainda existe. Então, tem gente assim que a gente fala do Brasil, mas tem bastante pessoas que não têm muita informação, a língua, digamos, um pouco mais avançada, mais culta também, não saberiam falar, por exemplo, lá, né? Muita gente, assim. Então, ela é, nós siamo, voi siete, essi sono, já vai substituir loro, essi sono, e esse sono, que também substitui agora, nós temos, se no italiano coloquial só tem o loro para falar eles e elas, no italiano da forma oficial,
eles têm dois pronomes, masculino e feminino. Esse sono. Eu podia pegar uma hora aqueles documentos sobre imigração, decreto Tajani, e dar uma lida, treinar esses nomes. Então está aí. Aqui é a função negativa, não muda nada, né? E aqui também é interrogativa. Então nós vamos ter sono io, geralmente o que? A gente coloca como no Vêneto, vai ser colocado lá o verbo na frente sempre, tá? Sono io é lei, é ele, é ela, siamo noi, siete voi, sono essi, sono esse. Muito bem. Então, mas vocês já sabem, tá? Se vocês precisarem focar um pouco mais nisso aqui, vocês já sabem que a conjugação para o lei é a mesma conjugação da terceira. É a conjugação que ia ser feita aqui, tá? Vai ser a mesma dessa. Vai ser, por exemplo, você é amigo dele, né? Lei é amico, e aí eu vou poder utilizar também, né? Por exemplo, amico de ele, em muitos casos também vai ser formado, mas enfim, essa aqui é sempre a conjugação da terceira, assim como essa, e não tem nenhum mistério. Aqui agora chega a vez lá que a gente viu no texto também dos pronomes pessoais e individuais, né? No indicativo, pronome pessoal oblíquo átono, que no Vêneto a gente conheceu como dativo. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, me dê tal coisa, então, mi, lá no Vêneto, isso daqui é o quê? Isso aqui é pronome, significa eu. No italiano não, né? No italiano isso daqui ele vai ser utilizado como um pronome pessoal e também como reflexivo, tá? E aí depois nós temos o pronome do tu, que é o ti. Ti racconto una storia. Eu te conto uma história. Ti racconto una storia. O dativo do lui e lei para o lui é o li, né? Li parlo questa novità. Lhe parlo questa novità, ou seja, lhe falo essa novidade. Eu falo a quem? Falo a ele. Não para você, falo a ele. Lhe parlo questa novità. E aí, se for uma mulher, é o le. Le ho detto. Le ho detto stasera che può venire qui. Lhe disse essa noite que ela pode vir aqui. Le ho detto. O ti é o dativo para noi. O Vêneto tinha o ne e o italiano tem o ti. Ci porta questa notizia proprio oggi. Né? Nos traz essa notícia justamente hoje. Ci porta questa notizia proprio oggi. O vi é para o voi. E lá no Vêneto era ve com e, né? Então, vi faccio un regalo. Presenteio, eu vos presenteio, dou presentes a vocês. Vi faccio, vi parlo, vos falo, né? Vi dico, vos digo. E por último, a gente vai ter dois dativos para o loro. Ele mesmo, no sentido mando loro questo regalo, mando a eles esse presente, então eu coloco o verbo e depois o loro, e depois aquilo que eu quero falar.
dico loro queste parole, digo a eles essas palavras, ou também do mesmo jeito que a gente utiliza esse aqui, tá? Li mando, li dico, também ele vai funcionar para lhes, no plural. Inclusive, deixa li mando. E aqui eu coloquei alguns exemplos dessa última questão, tá? Então, loro e li, como é que a gente pode ver sendo utilizado? Vai estar li, que também, né, serve para falar para eles, mas lo, la, le, li, la cosa. Então, o que que acontece? A gente está vendo aqui, la máquina não funciona, ou seja, o carro não funciona. Gliela ho detto già. Isso significa que lhes disse isso já. Já lhes disse isso. O lá, esses pronomes aqui eles vão servir sempre para falar sobre a coisa que vocês estão mencionando. Enquanto esse é o dativo. Tá? Então, la máquina não funciona e ele vai aparecer assim, ó, tudo junto. Gliela ho detto già. Lhes disse isso já. Gliela ho detto già. O outro exemplo. Il pezzo di ricambio è arrivato. Glielo ho detto. O pedaço para restauro chegou. Il pezzo di ricambio è arrivato. Glielo ho detto. Já contei isso para ele. Li, que está aqui, lhe, e o lo, que é sobre o assunto aqui que chegou, né? Glielo ho detto. Eu lhes disse. Que no português a gente não utiliza, tá? Mas no português o certo para isso aqui seria esse, ó. A gente utiliza só lhes, mas seria o olhou, né? No português tem isso. Que é a mistura do lhe ou lhes mais o pronome o, ou daí se fosse feminino, liá, enfim. Le macchine sono pronte, ou seja, os carros estão prontos. Le ho già portate. Já lhes trouxe, ou já lhes levei. E o último, i documenti della macchina, os documentos do carro, glieli ho già portati. Já lhes levei. Olha, vamos fazer um teste então. Por exemplo, eu escrevi aqui no chat para vocês. Abbiamo lezione oggi. Temos aula hoje. E é para vocês tentarem escrever o complemento disso que é
Já lhes disse isso. Será como é que a gente faria? Segundo esse contexto. Abbiamo lezione oggi. Já lhes disse isso. Vamos ver, ó, o pessoal escreveu ali. Tá? Isso mesmo. Então, gliel'ho già detto, gliel'ho detto già. É isso aí, tá? Esse é o sentido. Gliel'ho. O assunto, né? Eu já falei isso. Isso é o lo. Gliel'ho, le ho detto. Para a última, então, forma de cortesia e pronome personale indicativo. Olá, caro senhor ou cara senhora. Como é que a gente falaria isso em italiano? Ok, então eu estava vendo aqui. Vocês podem utilizar, por exemplo, como o Eric fez ali, salve senhora, aí pode vir o sobrenome da pessoa também, não tem problema, né? Caro senhor, tal. Agora, se a gente utiliza o pronome de cortesia, pode ser só assim, salve lei, porque o caro ele meio que já está ali, né? Incluído. Salve é gira em São Paulo. É. Pode ser só assim, tá? Salve lei, pronto. Ou salve senhora, salve senhora não sei o que, tá? Então dá para utilizar desse jeito. E essa pergunta aqui, no modo de cortesia, o senhor é vêneto? Como é que eu faço essa pergunta? Isso aí, pessoal. Então tem essas duas formas que a gente consegue fazer, tá? É Vêneto, lei? Lei, é Vêneto? Vamos lá para 3. Mas a senhora, quantos anos tem? Como é que eu faria isso? Isso aí. Então, coloquei as duas formas. Ma lei quanti anni ha? Ma quanti anni ha lei?
4. Ele me dá uma taça de vinho. Como é que eu vou falar? Então vou colocar aqui, ó. Ele me dá um bicchiere di vino. Paulo, a gente não vai utilizar taça porque isso significa imposto. Então não vai ser utilizado. Bicchiere mesmo, tá? Eu sabia que não era, mas senão eu ia ficar sem palavra nenhuma. Então eu tive que colocar qualquer coisa. Quando você não sabe o substantivo, é uma droga para fazer uma frase. Vamos lá pro 5, então. Ele te conta uma história. Ó, vamos tentar. Sim, eu sei que Lui dá para ser utilizado também, mas tentem lembrar do outro lá, do oficial. Isso aí. Tá? Então, só para lembrá-los, ele te racconta uma história. Tá? Lui ti racconta ou ele ti racconta uma história. 6. Ela lhe escuta sempre antes de fazer o trabalho. Ok. Prima di fare il lavoro. Isso aí. E vamos tentar agora a número 7. Eles nos trazem água. Como é que fica?
colocaram ali, né? Loro ti portano. Portano com um N só, tá, pessoal? Ti portano dell'acqua. Pode ser também, depende do que a gente está querendo falar. E também utilizando o pronome de cortesia lá, oficial, esse ti portano l'acqua, também é correto. Então vou deixar os dois ali, ó. Loro ti portano l'acqua, ou apenas ti portano, a gente já está entendendo que é loro, né? Ou esse ti portano acqua. Depois vamos lá para 8. Eu vos faço polenta para almoço. Como é que vai ficar em italiano? Almoço, pranzo, né? Pranzo. Tá? Então eu coloco aqui também, olha ali, ó, vi faccio, né? Vi faccio la polenta per pranzo. E a última, vocês lhes dizem para vir aqui no sábado. Essa é a última, depois a gente finaliza. Aí, ó, tem uma confusão, né? Deixa que eu coloco aqui, ó. Vamos ver, vocês já estão acabando, né, de escrever. Porque agora é com voi, né? Voi. Então deixa eu colocar aqui, ó. Voi li dite di venire qui sabato. Porque vocês lhes dizem, ou seja, vocês dizem para eles. Vocês lhes dizem para vir aqui sábado. Voi li dite. A conjugação do verbo dire continua sendo atrelada ao voi, mas ao nosso pronome, ali que a gente pode chamar como pronome dativo também, ele vai ter que ser para quem? Para loro. Voi li dite di venire qui sabato.
Muito bem. Então, finalizamos aqui. Na próxima aula a gente tem outro conteúdo. Começamos com um texto em Vêneto para decifrar algumas outras coisas. E claro, mais dúvidas vocês podem escrever direto para mim. Ok? Uma dúvida. Vale. Já vai mandar essa aulinha de hoje? Isso aí. Obrigado. Grazie tanto. Ok. Buonanotte. Buoni sonni. Buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie. Grazie.